O que estudar quando pensamos em título de crédito? O que nos vem à cabeça em relação a títulos de crédito? Se você tem uma nota de R$ 50, R$ 100 na sua carteira, você vai chegar em alguma relação, vai entregar aquele pedaço de papel e lhe vai ser possível adquirir alguma coisa daquele valor, pagar uma dívida naquele valor de 50 a R$ 100. Não porque aquele pedaço de documento represente aquilo. Isso acontecia lá no passado, quando a gente adquiria coisas e trocava por ouro, trocava por outros metais, até uma época se trocou a medida de valor foi o sal, né, de onde adivinha a palavra salário. Mas existe algo maior, né, o poder do Estado que diz que aquela nota de real tem uma capacidade tal, patrimonial, né, aquisitiva. O dólar, que a gente vê aí todo dia a cotação do dólar, aquele pedaço de papel tem uma cotação, se referencia de uma certa forma, certo? Agora, vocês pensem em mim, quantas operações diariamente são feitas com dinheiro, à vista, no papel, cash, se diz, né? Tenho certeza que a maior parte de vocês, ou a maior parte da economia, não trabalha assim. Ela trabalha com a noção de crédito. A noção de crédito é uma noção que ela diferencia, ela afasta o momento da concretização da operação com o momento do pagamento. Há um tempo dado para que isso ocorra, né? Se eu vou ali no bar, se eu vou em alguma loja, adquiro algo, pago em dinheiro, toda a operação se perfectibiliza naquele momento. Mas quando eu postergo para um mês, para uma etapa seguinte, eu utilizo alguma ferramenta para instrumentalizar o crédito, para dar garantia para o comerciante, para o prestador de serviço, ou para alguém que está vendendo o seu carro, para um amigo ou não amigo, um conhecido, anuncia e vende um carro. Como ele se garante de receber o valor? Então, quando nós estudamos título de crédito, nada mais estamos fazendo do que estudar como instrumentalizar alguma coisa que foi estabelecida lá no ramo, lá anterior, lá na área das obrigações, ou lá na área dos contratos, né? Então, quando a gente fala em título de crédito, nós estamos falando como nós vamos instrumentalizar algo, como um pedaço de papel que nós vamos pegar, vai ter a capacidade de ser reconhecido como sendo portador de uma determinada quantia. Então, é tão grave, é tão nobre, é tão que vocês imaginam assim, para eu ter R$ 1.000 em dinheiro, algo que o Estado garante que aquele pedaço de papel vale tanto, é uma situação. E se eu sacar uma folha de cheque da carteira e preencher R$ 50.000, quem, que garante que aquela folha de cheque expressa os R$ 50.000? Receber em dinheiro, receber no cheque. Como funciona o cheque? Isso para vocês perceberem que toda a legislação em relação de títulos de crédito, ela provém até de normas que nós vamos ver, vem de decreto, vem de tratado internacional, porque o comércio é a área do direito, né? A área do direito comercial é a área mais internacionalizada, e nós precisamos ter regras específicas, regras claras, de como funciona a apresentação, a cobrança, um processo de execução desses títulos. É tão importante que lá no Código de Processo Civil, ele disciplina o cumprimento de sentença, que é uma das formas que nos vemos obrigados. Então, eu tenho todo um processo de conhecimento e depois do processo transitado em julgado, eu inicio a fase de cumprimento de sentença, então eu tenho um título judicial, ou eu tenho a possibilidade, se eu tiver um título executivo extrajudicial, e aí entram nossos títulos de crédito, de pular toda a etapa do processo de conhecimento. Porque a premissa é, se eu tenho um cheque de R$ 50.000, tu me dá 50. E nós vamos ver que as limitações do que discutir aí são muito menores do que se eu discutir que tu se obrigou a me pagar 50.000, eu vou ter que juntar testemunha, fazer um processo de conhecimento. Então, o que se estuda nos títulos de crédito são as formas, quais os títulos de crédito que nós utilizamos no direito brasileiro. Tem os clássicos, os títulos de crédito propriamente dito, e depois outros títulos de crédito têm aumentado muito a importância à medida que a economia tem mudado um pouco das suas formas, né? Eu dei um exemplo do cheque,
Muitas pessoas nem utilizam o cheque, mas se utilizam de outras formas, porque eles foram migrando para outras formas de pagamento e de pagamento a crédito. Então, essa matéria, ela é uma matéria extremamente importante, ainda mais quando nós temos vinculado com outras áreas do direito. E é para dar efetividade para essas outras áreas, porque, né, como dizia um antigo professor meu, se você tem uma bela sentença e você chega no seu no devedor e o devedor não tem patrimônio, é prática forense, né? O professor brincava comigo, faz um quadro e gruda na parede, mas efetividade não terá nenhuma. Então, nós vamos estudar, começamos com letra de câmbio, que é a clássica, né? Que é lá disciplinas demais. Letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, mais conhecida como os boletos, né? Nossa queridinha brasileira mais utilizada. E outras, conhecimento de transporte, conhecimento de depósito, letras de crédito, que norteiam toda aí a atividade comercial, certo? Nossa disciplina em AD, então a gente tem material disposto, eu sempre disponibilizo um outro vídeo explicando, introduzindo o tema de aula, depois um material disponibilizado, material de leitura, um material, e sendo que toda a nossa parte da bibliografia consta ali no nosso plano de aula, tá certo? Um excelente semestre para todos nós.